Glória a Deus. Queridos irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Leitura muito conhecida. Isaías capítulo 13, melhor dizendo, capítulo 43, versículo 13. Isaías capítulo 43, versículo 13. Em tempo eu quero expressar minha alegria, louvando a Deus por esta linda oportunidade de estar aqui com os senhores. Posso dizer que mais uma vez aprove a Deus me colocar entre os príncipes dessa terra. Estou entre os filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nesta noite. Deus abençoe ao anjo desta igreja, pastora Lailson Dias, sua muito digna companheira. E eu quero dizer ao Senhor, e não é rasgando seda, que para mim foi uma surpresa de Deus receber um convite do Senhor para estar aqui. Tenho um respeito muito grande pela pessoa do Senhor, um respeito enorme pelo seu ministério. Acho o Senhor uma referência para o Ministério Fama. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe essa linda congregação, que é linda mesmo, não tem outro adjetivo para mim dizer. Linda congregação. Parabéns a todos. Amém? Podemos ler Isaías 43, versículo 13. Palavra do Eterno, conforme a versão que está nas minhas mãos, diz assim: sim, antes que o dia existisse, eu sou, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Esta última parte, geralmente a igreja gosta mais da linguagem da Almeida revisada, que diz: agindo Deus, quem impedirá? Pode tomar o teu assento com toda a liberdade de glorificar e de exaltar aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu, em particular, confesso aos irmãos que não gosto muito da Bíblia linguagem de hoje. E alguém vai dizer: pastor Wendel, mas não tem nexo, porque o senhor acabou de fazer a leitura usando a linguagem de hoje. É que essa Bíblia que está nas minhas mãos é um presente da minha esposa, e presente a gente faz bom uso, né? Ainda mais vindo da companheira. Mas eu gosto muito da linguagem Almeida atualizada e a revista também. Até mesmo porque o versículo 11, o versículo 13, melhor dizendo, do capítulo 43 de Isaías, é um versículo bem conhecido nosso. É claro que nem todo mundo conhece a primeira parte ou tem familiaridade com a primeira parte. Mas a última parte do versículo 13 do capítulo 43 de Isaías, eu me atrevo a acreditar que 90% da igreja conhece de cor e salteado. Quem nunca ouviu essa expressão? Agindo Deus, quem impedirá? Tema de muita campanha. Eu mesmo já tive a oportunidade de ministrar em inúmeras campanhas de vitória, campanhas de libertações, quinta da vitória, sexta da noite profética, quarta do seu milagre, com o seguinte tema, e desculpa ser prolífero e repetitivo: agindo Deus, quem impedirá? O reverendo Hernande Dias Lopes, em um dos seus documentários, quando ele traz alguns argumentos
expondo e explicando o versículo 13 do capítulo 43 de Isaías, ele se atém à última parte e chega a dizer que aqui as Sagradas Escrituras está enaltecendo o poderio do Deus que nós servimos, e que se nós pudéssemos inverter a ordem dessa frase, não mudaria o sentido de tal verdade, porque a frase começa: agindo Deus, vírgula, quem impedirá? Invertendo a ordem, impedindo Deus, vírgula, quem vai agir? É o mesmo que dizer: só o Senhor é Deus. É o mesmo que falar: a última palavra quem dá é Deus. Por isso que eu concordo que essa frase está enaltecendo o poderio do Deus que nós servimos, que é o Deus das causas impossíveis. Logo, a gente empolga muito com essa última parte, e às vezes a gente se atém muito só nessa frase maravilhosa, e por inocência, para não falar por ignorância, deixamos de lado a primeira parte do versículo 13. Mas todo o versículo é rico em conhecimento, porque o profeta começa dizendo sim, que no original quer dizer creia, acredite, não duvide, crente, vírgula, antes que houvesse dia, eu sou. É claro que não precisa nem ter um QI avançado ou entender de teologia para saber o que vem antes do dia, pois as nossas 24 horas é subentendido em dia e noite. Quando o sol nasce, se usa uma expressão popular: o sol nasceu, o dia começou. Então Isaías está dizendo que antes que houvesse dia, na noite escura da vida, o Senhor se mantém no trono como Deus. Pastor, explica melhor. Temos a cultura e a tendência de traçar limites para Deus, e às vezes a gente faz isso automaticamente. Lembra da irmã de Lázaro, quando Cristo chegou à região em que ele estava sepultado? Quais foram as palavras dela? Mestre, se o Senhor tivesse chegado 4 dias antes, havia uma possibilidade do Senhor curá-lo. Só que já faz 4 dias que ele está na sepultura. Trocando em miúdo, ela está dizendo assim: o seu limite, Senhor, era até 4 dias atrás. Da agora para frente, o Senhor não pode fazer mais nada. Lembra dos amigos de Jairo, quando Cristo prometeu ir até a casa dele, operar um milagre na vida da filha dele? No meio do caminho, uma menina veio a adormecer, e falando para que todo mundo entenda, ela morreu. O que os amigos de Jairo fizeram ao encontrar com ele no caminho? Falaram: mestre, Jairo não precisa mais incomodar a Cristo Jesus, o limite dele acabou, porque a menina dorme, ela morreu. Ou seja, Cristo poderia fazer alguma coisa
enquanto ela estava respirando. Na situação de Lázaro, Jesus dá uma resposta linda. Ele simplesmente diz para os discípulos: tirai a pedra da sepultura. Trocando em miúdo, fazei aquilo que convém a vós outros, porque a mim está a incumbência de operar o milagre. Eu costumo dizer que padeiro faz pão, é questão de lógica. Costureira confecciona, pedreiro constrói, mas milagre só Deus faz. Então Cristo está dizendo: fazei aquilo que convém a vós outros. Arrancai a pedra e não coloca limite para o seu Deus. Agora, olha aqui para mim. Nós pregadores, porque eu sei que tem pregadores aqui também, nós gostamos muito, e desculpe a minha sinceridade, mas nós gostamos muito do teatro, porque isso causa um certo impacto e chama a atenção de quem está nos observando. Por exemplo, eu não trabalho muito com libertação, mas eu conheço pastores que trabalham com libertação, que eu já perguntei: por que você fica conversando com o endemoniado? Por que você fica entrevistando o endemoniado? Já obtive resposta de colega de ministério que me disse assim: pastor, aquilo ali é só para dar assim um ibope. Pois seria muito mais fácil fazer como Cristo, ou como um homem de Deus que não perde tempo. Em nome de Cristo Jesus, sai! E os demônios têm que obedecer. Mas não, é mais fácil entrevistar, conversar, brincar. Geralmente quando a gente recebe a graça para operar um milagre, tem pregador que gosta, né, de até passar o paletó. Outros pedem 1 litro de óleo, e aquilo é pouco, tem que comprar mais, porque ele quer derramar o óleo, ele quer massagear o corpo da pessoa, ele quer fazer aquele teatro. Mas Cristo Jesus nunca deu atenção para essas coisas. Ele falou: fazei aquilo que convém a vós outros. E agora dá licença, em vez de Jesus Cristo sapatear, pular, passar o paletó, jogar óleo no cadáver, nem em voz alta ele falou. Ele só abriu a boca e disse: Lázaro, vem para fora. Oh glória! Está entendendo quem é o teu Deus? Está entendendo quem é o Deus desta igreja? Uma palavra de Cristo. E nesta noite Jesus Cristo está usando meus lábios para dizer à sua casa: sonho desta mulher, vem para fora. Projeto de vida deste homem, materializa. Aquilo que tu veio buscar, aconteça. Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, dá atenção para o que o povo está falando não. Crê somente. O que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: crê somente. A promessa está de pé. Crê somente. A promessa está de pé. Pastor, mas estão falando isso, a situação é essa. Pastor, agora complicou. Se fosse ontem, se fosse antes da pandemia, se fosse no governo de tal partido, se fosse em um outro contexto, eu quero lhe dizer, como alguém que tem experiência com Deus: não trace limite para Deus, porque o teu Deus vai além das situações que estão ao nosso alcance. Deus não tem limite. Oh aleluia! É por isso que tem pessoas que às vezes falam: pastor, ora por mim porque a porta fechou. Eu sempre respondo: porta fechada não impede o projeto de Deus ser executado na tua vida. A Bíblia vai mostrar isso já no Antigo Testamento, quando uma viúva chegou e falou: pastor Eliseu, profeta Eliseu, meu marido morreu, eu estou endividada, a minha casa corre risco de vida, porque a minha família se resume entre eu e os meus 2 filhos. Os credores já marcaram o dia e a hora
de levá-los para serem escravos. Tudo que eu quero nesta vigília é uma palavra mais ou menos assim: assim diz o Senhor, depois desta noite as portas vão abrir. Só que não foi isso que Eliseu profetizou. Ele disse: entra na tua casa e fecha a porta. Trocando em miúdo, falando o estilo pentecostal, Eliseu disse: receba porta fechada nesta noite sobre a sua vida. Aí é difícil de dizer amém. Eu entendo. Imagine alguém chegando e dizendo assim: ó, perdi meu marido. E naquela época era mais do que o companheiro, era o provedor da casa. Mulher não trabalhava fora e nem conseguia auxílio do governo. Não existia pensão. Estou endividada, com nome no SPC e no Serasa, meus filhos correndo risco de vida, minha casa prestes a ser destruída, e o Senhor vem dizer que a porta vai fechar. O Senhor vem dizer para mim entrar em casa e fechar a porta? De maneira nenhuma, pastor. O que eu quero aqui nesta noite é porta aberta. Só que quem conhece a história que eu estou dizendo sabe melhor do que eu que ela pagou as dívidas, ninguém tocou nos filhos dela, e o mais lindo, esses milagres aconteceram de porta fechada, para Deus mostrar para o nosso inimigo que até de porta fechada Ele é Deus. Não trace limite para o nosso Deus, nem que seja de porta fechada. O que há de vir virá e não tardará. Se você acredita em mensagem profética, receba, porque tem endereço direto. Nem que seja de porta fechada, Deus vai cumprir as promessas na tua vida. Deus vai fazer o milagre dele materializar na tua história, e quem viver verá, porque de porta fechada é mais gostoso. Aí ninguém vai dizer que foi sorte, aí ninguém vai falar que foi padrinho, aí ninguém vai questionar e falar: mas como? Quando olharem para você, serão obrigados a dizer: é Deus, é Deus, só Deus para fazer um negócio desse. Imagine Sara, com 22 aninhos de idade, no melhor momento, dando à luz a um menino por nome Isaac. Nem fazia jus ao nome, né? Agora Jeová é tão maravilhoso que espera ela completar 85 anos de idade. Espera o marido completar 100 anos de idade. Desculpa a sinceridade, mas um senhor de 100 anos de idade e uma senhora de 85 anos de idade, que perdeu o costume das mulheres, que segundo os entendidos tinha útero de criança. O útero nunca evoluiu. Humanamente falando, cientificamente dizendo, não é um casal propício a serem pais. Se Deus mandasse eu, pastor Wendel Gonçalves, sem conhecer a revelação da palavra, claro que hoje eu conheço, mas se eu não conhecesse, e se Deus falasse para mim assim: ó, vai entrar um senhor de 100 anos de idade na igreja, pegado na mão da vovozinha também de 85 anos, e eu quero que tu mete a mão na cabeça dos dois, meu servo, e profetiza que o negócio vai funcionar e daqui 9 meses vão ser pai. Eu ia dizer: o senhor está brincando, né, Jeová? Já foi bananeira que deram cacho aí. Só que o nosso Deus não tem limite. Oh glória. As parteiras vendo aquela vovó de 85 anos, porque foi parto normal, com as pernas abertas, imaginaram 1 milhão de coisas. Vai ter eclampsia, vai complicar tudo, esse negócio não vai dar certo não. De repente a Bíblia vai dizer que não houve um só detalhe de complicação, porque quando Deus coloca a mão, as coisas fluem, as coisas acontecem. Não é naturalmente não, é sobrenatural. Quando o menino nasce,
nasceu e a mamãe colocou ele nos braços para amamentar, as parteiras abriram um sorriso e disseram: meu Deus, só o Deus de Abraão para fazer um negócio desse. Está preparado para fazer muita gente sorrir? Deus vai fazer algo tão extraordinário na nossa vida, que vão olhar para a nossa história e vão abrir um sorriso e vai dizer: só Deus, só o teu Deus, para fazer o que Ele fez na tua casa, para colocar o teu filho aonde ele está, para manter teu casamento de pé. Oh glória, não trace limite para Deus. Para o homem andar sobre as águas, tem que ter um tanto de detalhe: ondas altas, prancha debaixo dos pés. Mas o meu e o teu Deus anda sobre as águas sem usar prancha. Oh glória, oh coisa linda, aleluia. É por isso que a palavra está dizendo: agindo Deus, quem impedirá? Aí a gente pensa, imagina que Deus só é Deus no dia claro, quando a luz está sobre nós, porque o dia é representado pela luz. Na tipologia bíblica, a luz faz figurar a bendita pessoa de Cristo Jesus. O próprio apóstolo João chega a dizer que ele é a luz do mundo, e eu creio. É por isso que as trevas não têm autoridade nem autonomia na sua vida, porque fomos iluminados por Ele. Quantos aqui tem a luz de Deus? E aonde a luz chega, as trevas são dissipadas, as trevas vai desaparecendo. Está entendendo por que as trevas desta vida não tem autonomia na tua casa? É porque quando você chega no teu lar, a luz que está em ti brilha, raia. Aí as trevas vai dando licença, os demônios vão desaparecendo, porque a luz de Deus, Cristo Jesus, está em nós. Eu nunca vi alguém orar e dizer assim: Deus, toma meu caminho de treva, escurece a minha vida. Porque se a luz representa a bendita pessoa de Cristo, sinal de coisa boa, a noite escura é representada pelas trevas, e treva não é sinal de coisa boa. Como eu nunca vi alguém orar e dizer: toma meu caminho de treva, escurece a minha vida. Em contrapartida, é comum a gente orar e dizer: Deus, ilumina meu caminho, ilumina meus passos. Aí a gente subentende que na noite escura fica difícil, que na noite escura parece que Deus desaparece, que Ele só pode agir no dia claro. Aí Deus, através do profeta Isaías, vem aqui no versículo 13 dizendo assim: ó, ei igreja, creia, não duvide, acredite, sim, vírgula, antes que o dia existisse, trocando em miúdo, até na noite escura da tua vida, eu sou teu Deus, eu sou teu provedor, eu sou teu pastor, eu sou teu escudo, eu sou teu sustentáculo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a estrela da manhã, eu sou o sol da justiça, eu sou Deus. E há quem diga que mais cedo ou mais tarde na nossa vida, sempre vamos ter uma noite mais escura do que a outra. Aproveitando que eu falei um pouquinho de Abraão e Sara, acabei de lembrar que Abraão teve uma noite mais escura do que a outra. E um dia eu li um documentário de Martim Lutero, e ele chega a dizer assim, ó: Abraão enfrentou uma noite mais escura do que todas as noites da sua vida. E quer saber que noite que foi essa? Quando ele perdeu o sono dentro da tenda.
E tem noite que é tão escura que faz a gente perder sono, porque a consciência fala, e é na calada da noite que a gente é obrigado a enxergar as nossas limitações e a realidade da vida. Quem aqui nunca perdeu sono pensando na vida, ou imaginando os seus limites, e dizendo com você mesmo: será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Será que vai dar certo? Não vejo possibilidades. E aí a noite vai passando, as horas vão embora, você rola para lá, rola para cá e não consegue dormir. Esse era Abraão, o pai na fé. Também enfrentou uma noite escura, perdeu o sono. Aí sabe o que aconteceu? Deus chamou ele para fora da tenda para conversar. Primeira coisa que eu aprendo: perdeu o sono pensando na vida, fica rolando na cama para lá e para cá não. Pode até produzir desgaste, porque aí nem você dorme e ainda atrapalha seu companheiro ou sua companheira dormir. Perdeu o sono, entenda, subentenda que é Deus querendo falar contigo, porque a Bíblia diz que Deus ama os que lhe amam, e de madrugada lhe busca. Deus chegou e disse: Abraão, já que tu não está dormindo, vem falar comigo. Olha lá para cima, conta as estrelas. Você conhece a passagem bíblica: impossível, Deus. Eu imagino Deus dizendo: impossível para ti, mas eu, teu Deus, não só conto elas, como uma por uma eu chamo pelo nome. Oh glória! É Deus dizendo: Abraão, por que tu está sem dormir? Por que tu está preocupado com aquilo que é impossível para ti? Esqueceu que eu sou teu Deus? Esqueceu que a promessa está de pé? Eu lhe disse que tu seria pai de uma multidão, que através de ti toda a família da terra seria bendita. Eu imagino Deus dizendo: e eu sei que para essas duas promessas se cumprir, é necessário um milagre na tua vida, e a promessa está de pé. Passe o tempo que passar, eu farei o milagre acontecer. E aí, para ficar mais gostoso, Deus fala com Abraão naquela noite escura, quando ele tinha 85 anos. Deus espera mais 15 anos, ele completar 100 anos de idade, para ninguém dizer foi sorte, para ninguém dizer em 1000 casos acontece um. Não. Olhar para a história de Abraão e de Sara é obrigado a dizer: vale a pena servir a Deus. Olhar para Abraão e Sara e para Isaac é obrigado a reconhecer: Deus é Deus de milagre. Oh aleluia! Eu vou profetizar de novo. Vão olhar para a tua história, vão começar a ler o livro da tua vida e vão dizer: Deus é Deus de milagre. Vale a pena dizimar, vale a pena servir a Deus, vale a pena estar na vigília, vale a pena. Olha para ela, olha para ele. Chega, sabe, pastor Alaís? A gente vira e mexe, fica escutando as pessoas dizer assim: ah, mas tu não é crente não? Quem já ouviu essa frase? Ah, mas tu não é dizimista não? Deus vai mudar essa ordem. Ninguém mais vai te interrogar com questionamento negativo. Vão olhar para a tua vida e vão dizer: ela é crente sim, ele é homem de Deus sim. Olha o que Deus fez na vida dele, olha o agir de Deus na casa dela, olha o que Deus está fazendo na família dele, olha os filhos dela. E é possível um ímpio te procurar para te pedir permissão para você trazer ele na igreja, para você conduzir ele na tesouraria, porque ele vai dizer para você: eu também quero prosperar igual tu. Eu não sou crente não, mas eu posso ir lá dizimar? Tu vai dizer: pode, porque Deus lembrou foi da migalha, da esmola, que um homem que nem convertido era, dava na sinagoga, cujo nome é Cornélio. Agora imagina o que Deus é capaz de fazer na vida de quem dizima, na vida de quem oferta, na vida de quem colabora com o reino. Eu tenho uma pessoa que me acompanha nas redes sociais e não é crente. Todo mês ela manda lá da Europa o seu dízimo e fala: entrega lá na igreja que o senhor congrega, pastor. Porque eu não sou crente,
mas eu tenho visto o que Deus tem feito na tua vida. E há quem diga que o homem natural aprende com os próprios tombos da vida, o sábio com os tombos dos outros, e o ignorante nem com os próprios tombos, tampouco com os tombos dos outros. Quantos sábios tem aqui nesta noite? Oh glória, oh aleluia. Aí Deus, para fechar esta palavra e falar um pouquinho do meu testemunho, Deus está dizendo assim: descansa, igreja, porque até na noite escura eu sou Deus, pois antes que existisse dia, eu sou Deus. E detalhe, agindo eu, ninguém impedirá. Oh glória, sairemos daqui confortados, aleluia, agraciados, consciente que o nosso Deus não precisa de ambiente favorável, de porta fechada ou de porta aberta. A promessa está de pé. Oh aleluia, como diz Abacuque: se a figueira der fruto ou deixar de dar fruto, eu exaltarei ao Deus da nossa salvação, porque Ele fazendo ou deixando de fazer, Ele é Deus, e agindo Ele, ninguém impedirá. A promessa está de pé, igreja. A igreja conhece um pouco da minha história. O Ministério Fama abraçou minha causa. Há 6 anos atrás eu me envolvi num acidente doméstico. Queimei 92% de toda a estrutura física. Essas manchas brancas, esse esquelóide, essa pele enrugada, isso aqui não é ventilite, isso aqui é sequelas de queimadura de 3º grau. E detalhe, já fiz 11 cirurgia plástica no corpo, para melhorar um pouco a estética. E mesmo assim, se olhar na ponta dos meus dedos ou na maçã da mão, vai ter noção de como que está o restante do corpo. Naquela ocasião, que aquele pequeno tambor de gasolina explodiu sobre o meu corpo, consumiu as chamas 92% da estrutura. E o pior do que a queimadura externa, inalei muito fogo, prejudiquei as cordas vocais, diafragma, os pulmões, os rins. Se tem alguém aqui que trabalha na área da saúde, sabe melhor do que eu, que para medicina, quem queima mais de 90% do corpo não tem 1% de chances de vida. Já abro um parênteses para dizer para você, como profeta: guarda a tua calculadora e deixa de fazer conta, porque a matemática de Deus nunca foi a matemática do homem. O fato de eu estar de pé nesta noite pregando para vocês é Deus dizendo: a minha matemática não é a do homem, agindo eu, ninguém impedirá. Deus me fez lembrar de Nabucodonosor perguntando aos sábios da Babilônia: como que é 3? Eu imagino eles dizendo: ô rei, até criança sabe, 1, 2, 3. O rei dá uma olhada na fornalha, coça a cabeça, e eu imagino ele dizendo: que mistério é esse que eu estou vendo 4? É Deus falando para o nosso inimigo: a minha matemática nunca foi a do teu adversário. Oh aleluia, quem olhar para você não vai ver só um vaso de barro, mas vai ver um vaso de barro, templo e morada do Espírito Santo, que tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Somos 4. Eu perdi 72% de toda a pele do meu corpo. Eu fiquei na carne viva. Emagreci 29 quilos em 22 dias. Fiquei entubado, num coma induzido. E a equipe médica disse para minha esposa: é contar com a sorte, dona Raquel, porque não há nada que podemos fazer a não ser mantê-lo nessa situação e esperar a reação. Só que a minha esposa não cruzou os braços e ficou esperando para ver. Ela procurou o SOS espiritual, que tem outra sigla, CDO, Círculo de Oração da Igreja. E as irmãs aonde nós congregamos ali no Garavelo começou a orar.
E até onde eu sei, quando a igreja ora, milagres acontecem. Anjos trabalham. Martim Lutero chega a dizer que o anjo que desceu do céu para quebrar os grilhões e soltar Pedro da prisão, só visitou ele naquela situação porque do lado de fora a igreja, que estava na casa da mãe do evangelista João Marcos, orando, convidou ele para descer. Para que você entenda melhor, quando a igreja ora, a igreja está dizendo para os anjos de Deus: pode descer e operar o milagre. Oh aleluia, oh glória. Por isso eu digo, sem medo de errar, mesmo que eu não estou vendo nada, porque seria ignorância da minha parte dizer que eu estou vendo o céu aberto. Não, eu não estou vendo, mas pela fé eu creio que durante essa vigília, principalmente no período da oração, Deus já abriu os céus, já deu ordem aos anjos dele para visitar a tua casa, para visitar a tua família, para visitar a tua necessidade, porque quando a igreja ora, milagre acontece. Aí, o círculo de oração da igreja onde nós congregamos, tiveram uma ideia de Deus. Nossa pastora, a pastora Wilma, chegou e falou assim: ó, vamos fazer um relógio de oração. A cada 1 hora aqui na igreja, vai ter no mínimo uma irmã orando pelo pastor Wendel. Alguém poderia dizer: mas a medicina não pode fazer mais nada. É esperar contar nos dedos da palma da mão os dias. Só que a igreja sabe que quem dá a última palavra aqui dentro nunca foi o diabo, tampouco os demônios, e jamais o homem. Quem dá a última palavra aqui dentro é Deus. Deus, no livro do profeta Jeremias, chega a dizer que os pensamentos dele acerca da nossa pessoa são pensamentos bons. Como é que é, pregador? Isso mesmo, Deus está olhando para mim, para você, e está pensando coisa boa. Oh glória, eu vou repetir, Deus está olhando para mim, para você, e está pensando coisa boa. Que coisa linda. Aí esse relógio de oração se estendeu. Na época, quem cuidava das minhas redes sociais, não sei se o pastor Alailson deve conhecer, Jéssica Littenberg, filha do nosso pastor, dirigente Littenberg. Ela entrou em contato com a minha esposa e falou: dona Raquel do céu, eu não estou dando conta de responder as mensagens. Virou uma loucura as redes sociais do pastor Wendel. Tem mais de 52 mil mensagens, mas é mais ou menos tudo igual. No Brasil e fora do Brasil, o povo está dizendo assim, ó: dona Raquel, avise ao pastor Wendel que nós estamos do lado de cá orando, que nós também estamos clamando, que nós não vamos parar de interceder por ele não. Do lado de cá tem alguém com o joelho no chão e a boca no pó. Queridos, um exército se levantou na terra para orar. Eu imagino que o anjo da morte até andava no corredor do hospital, e eu imagino o anjo da morte dizendo: é só questão de horas, é só questão de dias para me encerrar esse. Mas do lado de fora a igreja estava orando, e enquanto a igreja ora, eu disse e repito: anjo trabalha, Deus opera milagre, porque o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. E é nesse momento, nesse contexto, que eu imagino dentro do mundo espiritual, eu imagino dentro do mundo espiritual Deus olhando para mim lá na UTI, e eu imagino Deus falando com o filho que estava à sua destra, com o Espírito Santo também. E eu imagino Deus dizendo assim: ó, eu vou ter que fazer um milagre, eu vou ter que agir na vida dele, porque a igreja está orando. Aí alguém ia dizer: mas como, Deus? Se para a medicina quem queima mais de 90% do corpo não tem 1% de chance de vida. Só que Deus quebra sistema. Deus não tem limite. O limite de Deus é o pecado. Fora isso, o nosso Deus não tem limite. Ele vai além das nossas perspectivas. Fica de pé, por favor. Em 22 dias, a minha esposa ouviu
5 médicos, 2 fisioterapeutas e uma psicóloga dizer para ela assim: dona Raquel, nós não podemos fazer mais nada. E destas 4 vezes que ela ouviu a equipe médica dizer que não poderia fazer mais nada, a equipe médica não usa mais esse termo, desenganar. Mas na 4ª ocasião, não só falaram para ela: nós não podemos fazer mais nada, dona Raquel, como também disseram para ela assim: ó, dessa noite ele não passa. Isso era às 18 horas. Dessa noite ele não passa. 2 coisas eu quero que você entenda para mim orar junto com vocês e devolver esse microfone. A primeira coisa, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu disse que essa frase, agindo Deus ninguém impedirá, enaltece o poderio do nosso Deus, e que para Deus não há limites, salvo o pecado. Às 18 horas disseram: dessa noite não passa. Tem 6 anos e eu pretendo passar dessa noite também, porque quem dá a última palavra aqui é Deus. Mas às 14 horas, 2 horas da tarde, nosso saudoso bispo Abigail Carlos de Almeida foi lá na UTI, do nada, pegou o Gessi e foi bater lá no hospital. Alguns dias antes, pastor Laís, o pastor Abigail Filho tentou convencer ele e levar ele lá no hospital. Mas como o nosso presidente, pastor Abinai, quando era novo, sofreu queimadura e tratou lá, ele disse que não queria ir para não ficar lembrando da situação do filho. E lá no gabinetezinho dele, aquele gabinete especial debaixo do pezinho de manga, do nada, ele: cadê o Gessi? Pega o carro, vamos ali. Ali aonde? Deus mandou eu ir lá no pastor Wendel. O Gessi disse que pensou que era o Wendel Almeida, filho do pastor Miguel Filho, porque ele falou: lá no Wendel do pastor Miguel Filho. Aí o Gessi: lá no Wendel Almeida? Não, lá no pastor Wendel que queimou. E aí quando o bispo chegou lá no hospital, não era horário de visita. E quem conheceu o bispo aqui de perto sabe um tanto quanto eu, que o bispo também não tinha limite não. Às vezes ele confundia as coisas, e Deus entrava com ele no negócio e dava certo. Enquanto o Gessi estava lá na recepção tentando negociar, ele já foi entrando: é o bispo Abigail, eu vou orar por ele. Irmão, não teve outra. Quando o Gessi pensou, ele já estava lá no leito. E aí tinha uma enfermeira lá que congregava com o pastor Genismar. Era o plantão dela. Quando ela viu o bispo, aí ela ajeitou e falou: vem cá, coloca a luva aí, a roupinha e vamos lá. Quem tem intimidade é diferente, né? O próprio Deus faz as coisas se encaixar. Aí, quando o bispo chegou lá, eu tinha acabado de sair da sala de cirurgia. O tratamento para queimadura dói mais do que o acidente. Para mim não necrosar o corpo inteiro e apodrecer vivo, eles iam cortando a carne queimada até deixar na carne viva. Por isso que eu perdi 72% da pele. Desculpa se alguém não tem estômago para ouvir. É uma situação melindrosa. E nesse dia foi o dia que completou, em que eu tinha perdido mais de 70% da pele e estava na carne viva. Então eu saí da sala de cirurgia em transe, se debatendo, falando coisa com coisa. E quando o bispo chegou lá, essa enfermeira que congregava, acredito que até hoje congrega com o pastor Genismar, disse que imaginou assim: não, o bispo deve tirar do bolso aí um óleo para derramar e ungir ele. Como é que eu vou fazer? Não pode, ele está na UTI, mas como que eu vou dizer não para o bispo? E aí ela também pensou nele: vai pegar a Bíblia, abrir e ler. Porque a gente já pensa na liturgia. Lembra de Naamã? Pensava eu que o profeta ia sair com um tapete vermelho, estender a mão, dar uma rajada de língua e dizer: vem cá, Naamã, é assim que a gente faz.
Porque a gente gosta de liturgia. Mas quem tem intimidade é simples, irmão. E Deus trabalha na simplicidade. O bispo não tirou óleo do paletó. Sabe o que o bispo fez? Essa irmã que estava de plantão contou para minha esposa que o bispo olhou para cima e falou assim: Deus, aqui é o teu servo Abigail Carlos de Almeida, restaura a pele dele, a saúde dele, e tira ele daqui para ele continuar pregando a tua palavra e mostrando para o mundo que o Senhor é Deus de milagre, e que agindo o Senhor, ninguém impedirá. A minha esposa disse que quando chegou lá às 18 horas e ouviu a equipe médica dizer: acabou, dessa noite não passa, ela começou a chorar. E essa enfermeira estava saindo do plantão às 19 horas. Quando viu a minha esposa chorando, ela encostou e falou: calma, dona Raquel, e contou o que eu acabei de falar para vocês. E no final ela disse assim: ó, e o bispo Abigail falou: agindo Deus, ninguém impedirá. A minha esposa disse que pegou aquela palavra com as duas mãos. Tem hora que Deus está falando, o profeta está profetizando, e o vaso deixa entrar no ouvido e sair no outro. A minha esposa pegou com as duas mãos aquela palavra. Um dia eu vi um pastor lá da Filadélfia, Estados Unidos da América, contar uma parábola, uma ilustração, que ele foi pregar e tinha uma criança, pastor Lailton, sentado no primeiro banco da igreja. Aí a criança colocou o dedo indicador no ouvido direito e ficava acompanhando o pregador. O pregador era meio movimentava igual eu, gostava de movimentar igual eu, e o menino ficava acompanhando cada movimento do pregador. O menino, quando terminou o culto, os irmãos: não, ora por mim. O pregador: não quero falar com a mãe daquele menino. Aí chegou para ela e falou assim: minha senhora, esse menino da senhora é especial? Ela disse: é claro que ele é especial. Não, eu estou perguntando se o HD dele funciona bem. Ela disse: é claro que funciona. Mas por que ele me desconcentrou o culto inteiro? Porque aí nem eu dava conta de pregar, olhando para ele, com aqueles dois olhos, com o dedo no ouvido olhando para mim. Aí a mãe falou: não, pregador, é que lá em casa eu ensino meu filho que na igreja tem dois tipos de crente. O que vai para o culto, escuta a palavra, ela entra no ouvido e sai no outro. E tem aquele outro tipo de crente igual meu filho, que tampa com o dedo, porque na hora que a palavra entra, ela não sai, ela desce para o coração. Então a minha esposa, quando ela ouviu a enfermeira falar assim: ó, quando o bispo disse assim: tira ele daqui para que ele continue pregando a tua palavra e o mundo venha saber que o Senhor é Deus de milagre, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. E virou as costas e foi embora. A minha esposa guardou aquela palavra. E aí, termino dizendo: a minha esposa saiu lá fora, tinha uma multidão de pessoas lá na porta do pronto-socorro de Queimadura orando por mim. Todos os dias, tinha sempre uma corrente de oração lá. Quando a minha esposa sai lá fora, perguntaram à minha esposa: como é que está a situação do pastor Wendel? Ela disse que pensou em reportar o que a equipe médica falou: dessa noite ele não passa, o menino vai deixar um legado bonito. Mas ela disse que só lembrou que o homem de Deus chegou primeiro do que a equipe médica. A equipe médica chegou às 18 horas e disse: acabou. Mas às 14 horas o homem de Deus chegou e disse: tira ele daqui. Desculpe a expressão popular, mas quando o diabo está na roça quebrando espiga de milho, Jeová está na cozinha com angu e a galinha caipira preparada. Oh glória, Deus nunca perdeu para o diabo e não é agora que ele vai perder. Ele está no controle da tua vida, ele está no controle da tua situação, ele está no controle da tua causa. Quando a minha esposa saiu lá fora, ela disse que tinha mais ou menos umas 11 pessoas querendo notícia. E aí? Aí ela disse que abriu a boca dela e falou assim: irmãos, vamos continuar orando, porque agindo Deus ninguém impedirá. Oh glória, oh glória. De repente a equipe médica, passado mais 3 dias depois daquela noite, chegou e disse: dona Raquel, a gente não sabe o que aconteceu não, mas esse menino é muito forte, e nós chegamos à seguinte conclusão: é melhor tirar ele aqui do hospital, porque em casa ele corre menos risco de pegar uma infecção ou uma bactéria do que aqui na UTI. Leva ele para casa, leva ele lá para o lar dele. Só que tem um detalhe: o diabo não brinca de ser diabo, né? Tem um detalhe: ele vai perder de 35% a 55% do movimento do corpo,
vai ficar com a estética toda deformada. Quem já viu cicatriz de queimadura sabe que não tem nada de elegante. Inalou fogo, prejudicou o pulmão. Então ele não pode mais forçar o pulmão, nem sonhando. Era o mesmo que a equipe médica dizia assim: ele sobreviveu, mas o ministério dele acabou, prega mais não. Porque pregar e cantar força o pulmão, pastor. Aí eu venho aqui nessa noite, depois de 6 anos, dizer para você que eu não perdi o movimento de um dedo sequer da palma da mão. Dizer para você que 38 dias depois que eu recebi alta, eu estava numa tribuna pregando. 6 anos se passaram e eu não tenho intenção de parar, porque eu amo pregar a palavra de Deus na minha simplicidade. E nesta noite eu quero que você entenda através desta palavra e desse testemunho, que se eu passei por tudo isso e estou de pé, o que impede Deus de cumprir a promessa na tua vida? A promessa está de pé. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E detalhe, agindo Ele, quem impedirá? E concernente a minha estética, eu estou tranquilo. É claro, meu corpo eu carrego marcas, sequela, mas só tem marca e sequela quem já esteve no campo de batalha e sobreviveu. Mas quer saber por que eu estou tranquilo? Porque a qualquer momento, pode ser nesta madrugada, a última trombeta toca. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz, ou nos faz entender, que nesse momento do arrebatamento, nosso corpo corruptível será transformado num corpo glorioso. Oh, aleluia, oh glória. Nada contra a psicologia, até mesmo porque a minha esposa é psicóloga, mas eu não segui a orientação médica, porque não tive trauma nem desgaste com a minha estética. Nunca precisei de fazer terapia para me conformar com o meu corpo cheio de sequela, porque eu tenho uma esperança, e essa é a esperança da igreja. A qualquer momento teremos um corpo glorioso, um corpo semelhante a dos anjos, uma estética maravilhosa. O que a equipe médica do tratamento, na verdade de estética, não conseguiram produzir no meu corpo, o arrebatamento vai produzir. O arrebatamento vai nos outorgar. Estaremos com Ele e o veremos como Ele nos vê. Então para que entrar em depressão ou desviar? É só cantar o hino da vitória e continuar dizendo: agindo Ele, ninguém impedirá. Oh glória, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida através de um clamor profético sucinto, objetivo, rápido, mas na direção do Espírito Santo de Deus. Paulo disse: de graça recebeste, de graça vos dai. Eu não quero acreditar que tem alguém aqui numa situação pior do que aqui eu me encontrava, mas se estiver, pega a visão. Não há limite para Deus. Porém, se Deus mudou meu cativeiro, me tirou daquela situação, e hoje eu estou aqui testemunhando, imagina o que Ele é capaz de fazer na tua vida. Imagina o que Ele vai produzir na tua casa. A tua história também será uma história de milagre. A tua história será uma história de bênção. A tua história será uma história de vitória. A tua história será uma história de graça e não de desgraça. Quem crê nesta palavra? Quem crê? Quem crê? Quem crê no Deus das causas impossíveis? Quem acredita que agindo Ele ninguém impedirá? Se você puder, levante a tua mão santa, sem ira, sem contenda, para o rumo da tua casa, para o rumo da tua casa, porque os teus lábios agora serão proféticos. Oh aleluia, oh glória. Eu quero que você ore mais ou menos nesse sentido: Deus, Pai, agindo o Senhor ninguém impedirá. Então age na minha casa, age na minha empresa, age no meu trabalho, age na minha história. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Meu Deus e meu Pai, como um milagre vivo, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero somar a minha fé com a fé da tua igreja, e eu quero agora, pelo poder do teu sangue, rejeitar toda obra de desgraça, rejeitar o fracasso sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Se alguém aqui está enfrentando tempestade,
tempestade, passando pelo deserto, sendo provado no fogo como eu fui, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Yeshua Ramachia, muda o cativeiro deste homem, reescreve a história desta mulher, opera um milagre na casa dele. Alabaxo, quiribi, calabaxo, querebantu e calamandorrai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba saúde na tua casa, receba saúde na tua família, receba vitória na tua casa, receba a bênção de Deus na tua vida, receba a graça aqui nesta noite, e esta palavra profética, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois agindo Deus, ninguém impedirá. Toda a igreja repita comigo no 3, 1, 2, 3, agindo Deus, quem impedirá? Amém, Jesus. Pastor Alailson, muito obrigado, Deus abençoe o senhor. O senhor não tem noção de como eu fiquei emocionado e alegre de estar aqui nessa noite. E repito, não estou rasgando seda não, estou falando com o meu coração. Vou sair daqui hoje com mais uma promessa realizada. Deus é bom.